Eu gostaria que você que está aqui, você que nos acompanha, abrisse a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 6. Ou seja, livro de Efésios, tá bom, irmãos? Filipenses fica logo após aí o livro de Efésios. Capítulo 6. São muitas vezes nós, ser humano, gostamos de reclamar de algo que aconteceu. Mas na maioria das vezes, a pessoa ela não faz nada para prevenção. Prevenir algo que pode acontecer. Assim acontece com o ser humano, acontece também no contexto da humanidade. Você já ouviu o ditado popular, ou você já diz essa palavra? Ah, se eu soubesse. Não tinha feito, não tinha falado, não tinha ido. Isso chama arrependimento. E arrependimento não pode mudar o passado. Existe 2 dias na vida que nada nós podemos fazer. Que você não pode fazer nada. O primeiro é o dia de ontem. O que você pode fazer no dia de ontem? Ele passou. Não tem como você fazer mais nada. E agora? Qual é o segundo dia? Na vida que nada você pode fazer. Chama amanhã. Você está no hoje. Por isso nós temos que viver o presente. Viver o agora. Isso é em todos os sentidos na vida. Seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. Lembre-se que a vida espiritual, ela tem que ter prioridade. A vida espiritual, ela é mais importante do que qualquer coisa na vida do ser humano. Se a gente estiver bem espiritualmente, a gente vai bem em todas as áreas. Em tudo que você imaginar. Porque é o espírito que domina a matéria. Por exemplo, esse copo, ele tem o poder de autodominar? Não. Sem o copo, eu tenho o domínio dessa água? Consigo pegá-la na mão desse jeito? Sim ou não? Não. Se eu pegar, eu tentar colocar na mão, ela se derrama. Eu preciso dessa matéria chamada copo. Mas essa matéria chamada copo, vidro, não pode colocar por si mesmo a água dentro de si. Ele não pode determinar que ele fique de pé ou ele fique deitado. Porque para isso ele não tem autonomia e nem poder. Mas eu tenho o domínio e o poder sobre ele. Aí sim que entra nossa pessoa e a pessoa de Deus, o Espírito de Deus. Quando nós deixamos o Espírito de Deus nos dominar, quantas vezes que é o interior que está dentro de nós, que quer nos dominar? Ops, mas como assim, sacerdote? Sentimento. Sentimento, ele se manifesta na vida humana de várias formas. Ele pode limpar ou ele pode sujar. Depende do sentimento. O sentimento de ódio. Ódio. O que é ódio? Raiva de alguma coisa. Esse sentimento, ele vai sujar o ambiente. Ele vai complicar o ambiente. E a ciência diz que pode se transformar num tumor de câncer. Sentimento de amor, ou seja, dominar ou ser dominado. A pessoa, homens e mulheres, tanto faz, são dominados.
por sentimento. Porque o homem e a mulher não foi criado independente. Ambos um depende do outro para ser feliz. Mas o ser feliz não quer dizer que tem que ser dominado. Ou seja, levado ao erro, induzido ao erro, sabendo do erro, mas para defender um sentimento. A pessoa sabe que no futuro aquilo ali vai causar sofrimento. Mas ela continua, ela pratica para defender o ego sentimental. Isso destrói. Isso pode se falar sobre casamento e sobre família, filhos, pais. Por exemplo, há pais que vêem seu filho cometendo erro, pegando as pequenas coisas, tirando, ou seja, a melhor palavra dizendo, roubando, e não corrige, porque é filho. E se alguém falar, ainda briga. É meu filho, faço qualquer coisa com meu filho. Nunca esqueço de um senhor que um certo dia o meu irmão virou para ele e falou assim, olha, o seu filho está roubando de você. Falou com o pai dele. Sabe o que o pai dele falou? Está roubando não. O que é meu é dele. Mais tarde, sabe o que esse rapaz fez? Ele pegou um cheque. Se fosse assim, hoje, R$10, ele adulterou o cheque para R$10.000. Onde ele foi parar? Cadeia. Adianta o pai dele reclamar? Adiantou? Não. Porque lá atrás, quando ele ainda era jovenzinho, ele virou e falou, meu filho não está roubando de mim. Ele está pegando o que é dele também. Se é meu, é dele. E não é. É da gente aquilo que a gente luta ou batalha, ou alguém chega e toma. Pode ficar. Desde que não falou isso, seja do Pai. Não é nós. Até nós com Deus. Deus só nos entrega quando nós fazemos por onde? De receber. Então, escuta isso aqui. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força de que mesmo? Do seu poder. O que refere isso? O que Paulo ele estava incentivando a igreja sobre esse texto, chamando a atenção da igreja, irmãos meus. Na maioria das vezes é muito fácil só a gente esperar. É isso ou não é? Que alguém faça pela gente. Mas ele diz, meus irmãos, fortalecei vós. O que é fortalecer? Olha, preste atenção, fisicamente, você que não faz, deveria fazer uma academia. Fazer academia não é pagar uma academia para estar lá todo dia. Pode ser dentro de casa. Chama exercício. Você deveria fazer isso. Você que não tem o hábito de andar de bicicleta, dá uma volta de uns 10 minutos de bicicleta para você ver. Você vai ficar 2 a 3 dias com a dor nas pernas, na batata da perna. O seu corpo não está habituado, não está acostumado. E quando você tem o costume de fazer isso, o seu corpo se prepara. Se você precisar de fazer uma viagem de bicicleta longa, o seu corpo não vai sofrer. Na vida espiritual, pela mesma forma, se você não fortalecer em Deus, qualquer força da inveja, do olho grande, um olhar diferente para você, pode trazer consequência irreparável. É normal que o ser humano, muitas vezes,
ele só pensa em quê? Na sua área econômica, fortalecer no dinheiro. Mas existe coisas que o dinheiro não pode comprar, que é a presença do Deus Altíssimo, que é a presença do Cristo Jesus em nós. Dei um exemplo do copo. O copo por si não é nada, mas é eu que tenho que ter o domínio para ele ter utilidade. Você quer ter utilidade? Se uma pessoa útil nessa terra, fortaleça. Isso eu não posso fazer por você. Eu posso orar por você e até jejuar. O jejum meu para você, entre aspas, pode até valer. Entre aspas. No ambiente igreja. Fora do ambiente igreja, não vale nada. Porque não é você que está alimentando. Mesma coisa é dizer para você, esse pão aqui, ó. Imagine aquele é um pão verdadeiro. Eu falo assim, meus irmãos, vamos comer? E eu sentar e começar a comer. Né? E depois, acabei de comer, falar assim, encheu sua barriga? Será que a sua barriga vai encher? Não. É isso que Paulo está dizendo. No demais, irmão meu, fortaleça. Busca o poder de Deus. Busca a direção de Deus. Então, no versículo 11 diz assim, revistai vós, ou revesti em vós, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada de quem? Opa! Olha a orientação. Astuta cilada do diabo. Quer dizer, Satanás, ele tem os seus métodos de atingir a vida de uma pessoa. Você sabia de uma coisa? Que a pessoa mais bem-sucedida na vida é um forte candidato à rebelião ou à rebeldia? Sabia disso? A pessoa mais abençoada dentro da igreja, ela é um forte candidato. A qualquer momento está fora da igreja? Por que, sacerdote? Porque nós, ser humano, é normal, entre aspas, quando estarmos bem, esquecermos do nosso passado, de dor e sofrimento. E olhar o presente e dizer, não preciso disso ou daquilo. E a pessoa esfriar-se na presença de Deus. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva. Estava tudo maravilha. Eles tinham tudo. Satanás astutamente chegou e tirou o privilégio do contato com Deus, daquela família. Quantas vezes que a pessoa está na presença de Deus, cheio de bênção de Deus, cheio de maravilha, quando pensa que não se olha para um lado, olha para o outro, já não vê a pessoa mais dentro da igreja. E você vai conversar com ela, não, tudo bem, está muito maravilha. Se tivesse mal, ela estava dentro da... Então, é quando as coisas estavam bem, que é o perigo. Quando você tiver luta, tiver acontecendo algo que você tem que estar orando e buscando e estar na igreja, louve e glorifica a Deus, porque nada vai desviar você. Mas na hora que as coisas estiverem bom demais, o perigo é pior. Entende? Diga amém. Versículo 12 diz assim, porque não temos, preste atenção aqui, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares aonde? Celestiais. Lemos o 13 também. Portanto, tomai toda, escuta isso aqui, tomai toda a armadura de quem?
de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, fica o quê? Fica o quê, igreja? Desista, não é? Entendeu? Revestir das armaduras de Deus. Fez isso? Está abençoado? Está completo. Agora é momento de eu preocupar com uma coisa. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que ser firme diante de Deus. Porque se eu não for firme, o mal vai me derrubar. É um conselho de Deus, através de Paulo, à sua igreja. O versículo 14 diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido, preste atenção aqui, cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a coroa de quê? Da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da onde? Da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderás ou podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também a espada, ou seja, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? Amém, meus irmãos. Será que precisa de mais alguma coisa? Se você quer ser feliz? Hein? A nossa luta não é contra a carne. Vai dizendo aí mais para baixo. A nossa luta é contra os espíritos. E se a gente quiser se realizar, aprenda a vigiar. Agora, é muito fácil a gente chegar, ore para mim. A oração vale. E como vale? Mas existe coisas que tem que ser a gente. Eu digo o exemplo do pão. Se eu comer, não vale nada para ti. Sua barriga não enche. Entende? A minha força pode expulsar o espírito mal de uma vida, a doença de uma vida, mas não pode impedir que ele volte. Agora, a sua santidade, a presença do Deus vivo dentro de você, impede que qualquer consequência maligna repouse e volte na tua vida. Por isso que nós temos que estar firme na palavra, firme na igreja. Não adianta querer procurar caminhos mais fáceis. Caminhos mais fáceis existem. Jesus falou sobre o caminho e a porta larga, ela existe. Te promete todo tipo de facilidade. Mas não vão trazer a salvação e muito menos soluções de questões espirituais. Se a gente quer ser feliz, ser realizado, entenda uma coisa, depende da gente. Eu tenho que me alimentar de Deus. Eu preciso de jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ser fiel ao altar de Deus. Cumprir com meus compromissos no altar dele. Porque é através dos meus compromissos no altar dele que se produzem outras vidas transformadas para Deus. Eu preciso de entender isso. Quando eu faço isso, eu se torno uma pessoa então completa. Não é uma religião A, B ou D. Não é um sistema religioso. É a pessoa de Jesus em nosso interior. Amém? Você que nos acompanha em todo o Brasil, aos santuários que estão nos acompanhando ao vivo agora, o meu abraço a todos vocês, bispos e missionários. Quero dizer a vocês que o seu sacerdote te ama muito. O meu Deus te ama mais ainda. Mas existem coisas que Deus não pode fazer por você. E muito menos o sacerdote poderá fazer. É você que precisa de ser firme. É você que tem que fazer. Buscar a santidade em Cristo Jesus. Entregando a sua vida verdadeiramente no altar do Pai. E sendo uma bênção para essa humanidade. E uma bênção para você mesmo. Deixe o meu abraço. Bispos e missionários, continue. Deus te abençoe.